Bom, primeiro episódio do Didático Cast do ano e eu vou começar com uma fala que eu tenho. Eu montei minha primeira empresa em 99. Antes eu joguei no Zico, no futebol. Eu acho que eu jogava um pouquinho, né? Eu tinha um corpo de... Era bem mais apropriado para um atleta, mas eu sofri um acidente e fui obrigado a parar. A gente tá, se eu não me engano, no episódio 110 do Didático Cast. Eu sempre gostei de fazer referências nas minhas conversas sobre empreendedorismo com atletas. Porque eu acho que os princípios que norteiam os pilares de um atleta, persistência, perseverança, ter meta, ser focado em resultado, é o que todo mundo precisava ter desde sempre. As pessoas precisavam definir metas na sua vida. Elas precisavam enxergar pelo menos aonde elas querem chegar para que elas pudessem ter resultados. Só que as pessoas elas são contrárias talvez a isso. Elas querem que a vida vá levando e esse negócio de deixa a vida me levar é uma tragédia. No momento atual que a gente vive, você ser empreendedor e você ter os princípios do empreendedorismo e você ter os princípios de um atleta, no meu ponto de vista, não funciona muito bem se não tiver um outro pilar, e aí eu vou passar a palavra para o meu convidado que eu apresento hoje, que é o pilar do que a política, o papel da política no momento atual. E aí, para que a gente possa fazer esse meu enigma fazer sentido, eu estou recebendo aqui hoje o Luiz Lima, ex-atleta, atleta ainda, né? Nadador, campeão, multicampeão em todos as possibilidades, e hoje novamente reeleito como deputado federal. Muito obrigado, Luiz, Bruno. Obrigado, pela Caroline. sua participação. Eu que agradeço. Dentro dessa minha introdução, o que toda a sua trajetória como atleta trouxe de bom para o Luiz político? Poxa, Bruno, você falou em 1999. Isso aí. Que você era atleta, né? Hoje você não deixa de ser um atleta, só que em outro setor. Você quer vencer, você quer ser o melhor. Só o fato de você querer vencer já é o primeiro passo para você ficar em alerta, para você ser sempre criativo. Então, quando você falou em 99, os nadadores de sucesso em 99 treinavam de uma forma. E os nadadores de sucesso de 2022, que é minha filha hoje, de 17 anos, ela treina de outra forma. É claro que a competitividade é super saudável. É claro que o empreendedorismo, seja no negócio que for, é muito semelhante com o empreendedorismo, entre aspas, da ciência do esporte. Que cada técnico quer provar para o técnico que passou que ele estava um pouquinho equivocado e que se fizer uma pequena alteração no seu planejamento, você vai quebrar o recorde mundial, o recorde brasileiro, daquele esportista que antecedeu aquele esportista atual que está treinando. E na vida política é a mesma coisa. Por que o Brasil tem muita dificuldade em evoluir na política e ter um alinhamento com a sociedade na velocidade que o Brasil demanda? Porque são os mesmos. Então você fica muito tempo, você fica 30, 40, 50 anos com os mesmos políticos, tanto no executivo como no legislativo. Então vícios do passado, que até podem ter sido bons há 30, 40 anos, não são mais para os dias atuais. E a gente observa isso em vários setores do nosso país. No setor de educação física também. Muitos se perpetuam no mesmo cargo, ao invés de transferir conhecimento para os jovens e permitir que esses jovens ocupem esses espaços. A gente não tem no Brasil, a gente tem um país parado, na verdade. Não só em termos de organização, mas de evolução. A gente vê uma cidade do Rio de Janeiro parada nos anos 70 e 80. Se a gente viajar para fora, se a gente for para o Marrocos, por exemplo, em Casablanca, quem foi em Marrocos na década de 90 e for agora, vai ver que o Marrocos, evoluiu mais do que o Brasil, em termos de organização, em termos de infraestrutura, assim como outros países. Se você for em Dubai, nem se fala, né? Se você for no próprio Estados Unidos, né? Então, a gente vê essa dificuldade, tanto na política como em outros setores, da gente evoluir da forma como a sociedade espera. E no esporte,
a gente vê o sucesso de vários atletas brasileiros justamente devido ao empreendedorismo, não só dos atletas, mas dos técnicos, daquelas pessoas envolvidas. Então, eu gostei muito dessa sua analogia. Faz todo sentido, mas o primordial é você ter pessoas que querem vencer, pessoas que estão dispostas a vencer com lisura, respeitando as regras, contribui por demais para a evolução da sociedade. Quem não gosta de competição, não gosta de evolução. A humanidade evoluiu justamente por causa da competição. Então, eu tenho um conceito em relação, por exemplo, à nossa educação, justamente, muitos colégios hoje, não, vamos respeitar o tempo das crianças. Não, a vida não respeita o tempo de ninguém, a vida é dura, a vida é competitiva, né? O pódio no esporte não quer saber se você é de esquerda ou de direita, preto ou branco, católico, judeu, ateu, ele quer receber o melhor. E ponto final. Então, acho que o Brasil poderia gostar menos de histórias tristes e mais de histórias vencedoras. Eu me empolguei, falei demais. Sem problema. Desculpa. Participa hoje comigo e passa a dividir a minha bancada aqui, a Caroline, né? A minha esposa, Caroline, que vai me ajudar nessa jornada de fazer essas perguntas contigo. Foi a Caroline que me apresentou o Luiz Lima, deputado, a candidatura do Luiz Lima, há algum tempo atrás. Eu já permito que você faça as suas perguntas. Nessa questão, quando a Caroline me apresentou o candidato Luiz Lima na eleição passada, na eleição 2018, a gente vivia um momento no Brasil, um momento extremamente cheio de esperança, um momento onde eu acho que, pelo menos dentro dos meus, esse ano 40, dos 40 anos que eu estou aqui, o brasileiro ele passou a tentar mais para a política. O brasileiro não, a direita passou a atentar mais para a política, porque eu acho que eu não sei como que se chamaria, mas se for viés, a esquerda é muito mais organizada do que a direita. E você participou desse movimento de resgatar o Bolsonaro. Você estava ali pareando, ombreando com o Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e lá em Brasília, nesses últimos 4 anos, também representando, inclusive, como líder do governo na Câmara, se eu não me engano. O que fez o brasileiro despertar? A gente teve Lava Jato, que a gente não sei nem se a gente pode falar nesses nomes hoje em dia, né? Tudo é punido, mas teve Lava Jato, teve uma série de escândalos que motivou um distúrbio que o brasileiro pudesse atentar, falando, ou eu faço alguma coisa ou não vai ter coisa para se fazer em algum momento. Como foi viver aquele momento desse estupim, desse estupim político, de novidade, de trazer algo novo junto com o Bolsonaro? Poxa, Bruno, tudo na minha vida aconteceu por acaso, né? Eu acho que na vida do Bolsonaro, a eleição dele para presidente, se você conversasse com qualquer brasileiro em 2015, por exemplo, e atentasse a essa possibilidade do então deputado federal Bolsonaro ser presidente, eu acho que as possibilidades eram mínimas, né? Assim como foram mínimas com os últimos presidentes também. Se você, desde o início dos anos 80, 84, quando acabou, onde teve fim o regime militar, e Tancredo vence a eleição, tem o falecimento de Tancredo Neves, assume José Sarney, que ninguém poderia esperar que o Sarney fosse presidente do Brasil, né? Logo em seguida, o Fernando Collor de Mello é eleito, com apoio maciço da mídia, da Rede Globo. Ele sofre o impeachment, assume Itamar Franco. Ninguém imaginou que o Itamar Franco seria presidente. E aí, logo depois, vence o Fernando Henrique, que era ministro da Fazenda de Itamar Franco, né? Responsável pelo Plano Real. Ficaria 2 mandatos. Depois vence o Lula, vence a eleição, depois de várias tentativas, né? Desde 1989, tentando o governo, assume em 2003. Depois se torna Dilma, presidente do Brasil. Nunca ninguém poderia. Aí foi o maior erro do Lula, né? De ter indicado uma pessoa muito pior do que ele. Aí entra
aquela coisa do empreendedorismo, né? Que o brasileiro é fraco, o brasileiro é muito vaidoso, né? Ele é incapaz de indicar uma pessoa melhor do que ele, né? Para ocupar um cargo, né? Os deputados federais também acontece isso. Se um assessor se sobressai muito, o deputado federal tira o assessor. Isso é um grande defeito, né? Porque você tem que montar time, né? Para fazer um país forte. E depois, Bolsonaro, depois vem o Temer, né? Que assume também, que ninguém imaginou que Temer seria. Então, você vê como é imprevisível a cadeira de presidente da República no Brasil. Se tem alguma pessoa hoje que você cogita ser presidente, fique certo que a probabilidade só do fato de cogitar ele ser presidente de forma antecipada já traz quase a certeza que ele não vai ser. Então a gente pode ter um presidente em 2026 que ninguém espera, né? Pode ser o Bolsonaro novamente? Pode. Mas pode também ser outra pessoa que a gente não espera. Então, essa indignação, Bruno, do brasileiro vem desde 1984, onde várias tentativas foram feitas, onde a esperança do povo foi roubado pelo então candidato Lula, que assume em 2003 e passa a fazer mais do mesmo, só que turbinado, onde a corrupção rompe qualquer barreira daquela coisa administrável, né? Eu já disse na tribuna que o PT perdeu a noção do roubo, né? Roubar não é certo, né? Mas perder a noção do roubo a ponto de pôr em risco todas as nossas instituições, todas as nossas formas de produzir riqueza no Brasil, onde o PT joga na lama com um plano de político partidário, não de Estado, isso fez com que o brasileiro se indignasse. Então, o fenômeno que aconteceu em 2018, né, na eleição de 2018, traçando um paralelo, foi mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Brizola, né, nos anos 80, quando ele retorna para o país, com um viés diferente, um viés de esquerda, mas que possibilitou inúmeras pessoas, o Lupe é um deles, né, que era jornaleiro do Brizola e está até hoje. Então, o Bolsonaro traz uma esperança de mudança, onde elege mais de 50 deputados federais em 2018. 50 deputados federais. E aí você citou um ponto. Completamente desorganizado, sem partido, sem uma liderança clara. O presidente Bolsonaro pode ter alguns defeitos, mas foi uma pessoa com muito boa intenção. Teve erros no governo, teve. Eu acho que pelo fato de não ter uma direita organizada no país, como a esquerda, o PCdoB é um partido com 100 anos, né? Que nasceu em Niterói, então é lá da década de 20, do século passado. Nós não temos um partido de origem de direita real no Brasil. O PL abraçou o Bolsonaro, eu estou no PL, mas aquela tentativa de criar a Aliança pelo Brasil foi uma tentativa que teve uma boa vontade, mas num momento estratégico errado, onde se perdeu a chance de eleger prefeitos em 2020. Eu acho que aquela discussão com o PSL, por mais que tivessem 5, 6 deputados ali do PSL contra o Bolsonaro desde a largada, desde quando começou o mandato, essa briga com o PSL foi o primeiro erro do governo Bolsonaro e que a gente não conseguiu fazer prefeito. E é prefeito que elege, né? A gente teve aqui no Rio de Janeiro o Cláudio Castro, que não tem 10% da popularidade que tem o presidente Bolsonaro, só que soube usar a máquina pública, articular com os 92 municípios e teve um percentual maior que o Bolsonaro. Então, faltou estratégia política, mas não faltou boa intenção. Os números do governo foram muito positivos, né? Então, perder essa eleição assim foi uma dor para a gente, principalmente para aqueles deputados que viveram cada dia, né? Eu perdi meu pai em fevereiro, né? E quando você perde um pai, a dor, ela não é imediata. Ela é fracionada nos meses seguintes ao falecimento. E quando a gente perde a eleição, foi tão dolorido pra gente que a dor, ela vem fracionada. Porque eu que estava ali dentro, foram tantos fatos positivos de mudança, de resgate do nacionalismo, das pessoas irem às ruas sem articulação partidária. Foi muito bonito. Pena que foi sabotado, foi um governo que foi sabotado por órgãos e instituições do nosso próprio país e turbinado com grande parte da mídia que não queria o retorno do presidente Bolsonaro. A corrupção, Bruno e Carolina, no Brasil é tão grande que quando um político rouba, vamos supor que esse político roubou 10 milhões, o círculo da corrupção envolve advogado, juízes, envolve judiciário, envolve imprensa, envolve jornalista,
Então, esse ciclo todo em 4 anos, ele diminuiu. E isso fez refém vários órgãos dependentes. Então, a gente tem rádios hoje aqui no Rio de Janeiro, porra, que é chapa branca total. Eu não vou mencionar a rádio, mas todo mundo conhece, porra. Então, tem rádio FM aqui que, que fala bem de Paulo Melo, porra, que foi preso. Então, a gente andou 2 passos para frente no governo Bolsonaro e regredimos 8. Então, a minha dor é muito grande. Desculpa até o desabafo aqui, porque realmente foi uma oportunidade tão grande perdida. Estamos no jogo, claro que estamos no jogo, a maior bancada, né, teoricamente, está com o Bolsonaro, né, da história, 99 deputados federais do PL, mas nós sabemos que alguns ou já pularam do barco ou vão pular do barco. Deixa eu fazer uma pergunta objetiva que eu acho que todo empreendedor gostaria de fazer para um político. Sim. E eu estou dando a oportunidade de fazer para um deputado federal. O empreendedor, eu aqui, se eu deixar de pagar os meus... Você falou sobre roubo, né? Exemplificou aí como um exemplo. E eu vou ser muito didático na minha pergunta. Se eu deixar de pagar os impostos, se eu deixar de recolher os impostos, as primeiras sanções que vão acontecer comigo, primeiro, imposto, se eu deixar de pagar fornecedor, eu começo a ter crédito rompido, eu passo a ter dificuldade de acesso a crédito, eu tenho uma interrupção de acesso ao crédito, depois eu começo a ter ações contra mim e o Estado me pune numa eventual mudança de ano fiscal, eu não consigo mais emitir nota, então acaba a minha empresa. E eu acho que todo empreendedor tem essa dor. Por que a gente que gera emprego, hoje o pequeno empreendedor principalmente, é quem gera, eu acho que pelo que eu vi aí, quase 95% dos empregos no Brasil. Posso estar errado nos números, aí me perdoe. Mas é o pequeno empreendedor que faz o mercado girar. E a gente tem punições severas. Por que um político faz os estragos, como você exemplificou aqui, e não acontece nada? E quanto mais estrago o político faz, quanto mais ele gera em matéria de corrupção, mais protegido ele é. Se você notar, aqueles que são punidos, aqueles ativistas políticos, normalmente são ativistas políticos e só. Eles não foram corruptores nem corruptos, mas eles são punidos. Parece que ele não entra nesse ciclo que eu lhe falei, que é o ciclo da... Se ele rouba 10, ele não vai ficar com 10, né? Ele vai morrer numa grana para sustentar todo esse ciclo, para ele se autoproteger e ele promover os que também vão fazer uso dessa corrupção. Então, não faz sentido você ter políticos hoje em Brasília, deputados e senadores. A gente teve, por exemplo, o próprio senador Renan Calheiros, ele é alvo de muitas denúncias, de muitas investigações. Como pode ele estar operando da maneira como ele está operando hoje, politicamente, dentro do Senado Federal, ditando regras, pedindo até a prisão do presidente Bolsonaro? Então, a gente passa a entender que quando você não gera a corrupção num grau elevado, parece que você tem um grande campo de força lhe protegendo. E, infelizmente, no Brasil, Bruno, tanto o autônomo, que são 33 milhões de autônomos no Brasil, que pagam seus impostos, obviamente, acho que um pouquinho mais, 40 a 50 milhões, são funcionários do setor privado, né, que onde sustenta a economia. E eu costumo dizer justamente isso. Quando a gente teve o aumento de salário, e 100% da esquerda votou no aumento do salário de deputados, senadores, governadores, ministros, secretários de Estado, servidores públicos federais, parece que estão numa realidade diferente. E 100% dos políticos de esquerda foram favoráveis a esse aumento. Mesmo, Caroline, você tendo que romper o teto, né, fiscal do nosso país, para que se pagasse o Auxílio Brasil, você teve um aumento salarial. Então, você não entender que a instabilidade do funcionário do setor privado e dos autônomos pagam a estabilidade do funcionalismo público, né? Então, Paulo Guedes foi muito, às vezes, direto no pensamento dele em relação à privatização, a de entender que no Brasil toda empresa tem que ter um dono,
mesmo que esteja prestando serviço para o governo, mesmo que esteja prestando serviço dentro de um setor que tem que ser público, quando você tem um dono, parece que você está mais disposto a fazer daquele serviço mais eficiente para que o seu contrato não seja rompido. E as empresas estatais que a gente observa, é claro que não é uma regra. Pode ter locais no Brasil que uma empresa estatal funciona bem? Pode, claro, né? Mas, na sua grande maioria, se tivesse a privatização e o próprio governo exigisse o cumprimento de um contrato e esse contrato não fosse seguido, o rompimento faria com que o serviço fosse melhor. A gente está aqui próximo da Península, né? Uhum. Então, a gente está num centro comercial onde o serviço de jardim é terceirizado. Então, a grama aqui dentro está cortada. Se a gente atravessar a rua, a gente está na Barra da Tijuca, onde se paga o IPTU mais alto e onde se arrecada percentualmente a maior receita de IPTU é a região da Barra da Tijuca. Aqui na Península, onde mora o governador Cláudio Castro, onde morava o prefeito Crivella, se você atravessar a rua aqui, você vai ver Mato Alto. Então, essa é a diferença do serviço público e do serviço privado. Então, a nossa cidade do Rio de Janeiro vive uma deteriorização dos seus serviços, assim, como a gente nunca percebeu nos últimos... Eu tenho 45 anos. Há 45 anos o Rio de Janeiro só piora com o mesmo grupo político, tá, Bruno? A gente teve 3 mandatos de César Maia, a gente teve 1 mandato do Conde e vai finalizar com 3 mandatos do Eduardo Paes. São 28 anos com o mesmo grupo político. Então, eu lamento muito a incapacidade da nossa sociedade em escolher seus representantes. E eu vou mais além, tá? A desordem urbana sustenta essas pessoas. Eu tenho certeza. A desordem urbana e a forma que eles têm de fazer política é explorar os mais vulneráveis para eles obterem os seus votos. É muito fácil você conquistar o voto da pessoa que está vulnerável nas comunidades carentes. É um churrasco, é um campinho de grama sintética, é uma maquiagem numa unidade de pronto atendimento. É fácil conquistar o voto dessas pessoas. Eu me candidatei a prefeito em 2020 e eu não tive entrada nenhuma em comunidade carente. Eu tive 7% dos votos na cidade do Rio sem ter acesso às comunidades carentes. Então, as pessoas insistem sempre aí no mesmo erro. Posso fazer uma pergunta? Pode, Carolina. Vamos lá, Luiz. Obrigada eu que por agradeço. estar aqui. Enfim, minha primeira palavra tem que agradecer, né, gente? Eu tô aqui invadindo o programa do Bruno. E assim, sempre que ele me convidar, eu vou estar aqui. Bom, vou voltar no que você tinha falado na primeira pergunta ou na segunda, não sei. E eu conversei esse assunto com o Bruno outro dia. A gente estava conversando sobre história, enfim. A nossa democracia ela é muito jovem, né? Tem aí menos de 40 anos nossa democracia. Né? É uma jovem, até porque agora os 40 são os novos 20, né? Então é uma democracia muito jovem. E já aconteceram 2 impeachments, muitos escândalos. É uma democracia muito conturbada, digamos assim. Você acha que essa questão dos impeachments, de tudo isso que acontece, isso pode vir a fortalecer essa democracia? E a culpa é do eleitor que não sabe escolher? Não, a culpa não é só do eleitor, obviamente. Se você tiver que culpar alguém, é a própria sociedade brasileira, né? Mas o sistema político partidário no nosso país, se você quiser chamar de democracia, você pode chamar. Mas o voto do eleitor é uma pitadinha de democracia. Ele não escolhe em quem ele vai votar. Ele escolhe entre 7, 6 personagens ali, 7 candidatos que foram escolhidos não por ele. Não são escolhidos, na maioria das vezes, nem pelos deputados e pelos filiados dos partidos. Geralmente, quem é escolhido a disputar uma eleição a prefeito, ou a governador, senador, presidente da República, é um líder partidário que faz uso de recurso público e faz desse recurso público um investimento privado, baseado na sua decisão própria. Então, hoje, no Brasil, nós temos 6, 7 líderes partidários fortes que representam aí as maiores bancadas, os maiores partidos, e que eles... Então, eu vou citar um exemplo. Vamos supor que
um líder partidário qualquer resolve escolher um determinado candidato para ser prefeito do Rio. Ele vai escolher. É o Diretório Nacional que vai passar uma mensagem para o Diretório Estadual, que vai passar uma mensagem para o Diretório Municipal e que o candidato a prefeito do Rio vai ser o Bruno. Ele vai ser o Bruno. Então o eleitor, ele vai escolher dentro de um partido de direita que aquele candidato não foi nem escolhido pelos próprios deputados federais e estaduais de mandato filiados naquele partido. Que seria o mínimo que poderia fazer. É você ter os filiados, ter aqueles filiados que nem são candidatos, escolhendo entre 10 candidatos do partido para ser o candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, ou ao governo do Estado, ou à presidência da República. Então, a nossa democracia, e a nossa democracia faz uso de um recurso público e que um determinado candidato a deputado federal, estadual ou vereador numa cidade pequena receba um recurso direcionado pelo líder partidário. Então, a democracia no nosso país é muito falha. Então, recurso é importante para qualquer campanha, não é o determinante, mas tem um velho ditado na política que diz assim: ideias boas sobre a mesa sem recurso é igual a quase nada. E são os políticos de esquerda que detêm os maiores recursos para a campanha. E são sempre os mesmos, né? Então também é um defeito do nosso adversário investir sempre no mesmo, né? Isso também enfraquece as nossas ideias e até o debate político. Vou aproveitar essa sua resposta. Eu acho que toda essa, vou chamar de revolução que aconteceu de 2015 para cá, pelo menos na minha vida, eu vou falar pelo Bruno, palavras do Bruno. O Bruno foi inerte, o Bruno foi passivo a tudo que estava acontecendo. E quando eu digo passivo, é dentro do que eu posso. Eu nunca sequer pesquisei sobre candidato ou qualquer coisa do tipo. Só que todo esse processo que culminou aí com a Lava Jato, com todas as prisões e com a possibilidade de um Brasil melhor, acendeu isso em muitos Brunos pelo Brasil afora. A gente sabe, e aí o Bruno como eleitor, o Bruno como cidadão, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem para enfraquecer o sistema, que acho que esse é o que foi feito nos últimos 4 anos. E depois de enfraquecer o sistema, passar a vir com outro olhar, com novas possibilidades. Não adianta fazer com as mesmas coisas, não adianta fazer as mesmas coisas da forma como estava sendo feito, porque não vai funcionar. Tem que se implementar novos processos para que as coisas possam acontecer. E aí eu pego, e não deveria fazer isso aqui, mas eu voto no Luiz. Né? Declarei meu voto aqui. Opa, é sigiloso, mas eu voto no Luiz com a perspectiva que o Luiz vai fazer alguma coisa para mim. Óbvio, tenho um mínimo de conhecimento, saber que o Luiz não tem o poder de sozinho fazer todo o movimento de mudança que a gente precisa. Mas eu tenho uma expectativa, quando eu voto num candidato, que é aquele meu super-herói, né? Eu tô pensando como um eleitor, que aquele meu super-herói vai mudar. E o que eu consigo imaginar é que, em melhor das hipóteses, além de todas as atividades que eu já vou perguntar quais são, que você exerce em Brasília, você vai influenciar outras pessoas para que possam fazer esse processo de transformação. Agora, o Bruno como eleitor, o Bruno como está diante aqui do seu candidato. De que adianta eu votar no Luiz? E eu tô sendo bem pessoal aqui. De que adianta eu votar no Luiz se não vai mudar as coisas? Ô Bruno, existem vários tipos de eleitores, né? Existe o eleitor que vota no candidato por convicção no sentido que ele vai ser um representante daquilo que o eleitor acredita. E dentro desse pensamento tem o eleitor que vota pensando na sociedade, e tem o eleitor que pensa individualmente no que aquele representante pode lhe trazer de bem, só que bem pessoal. Eu tenho alguns tipos de eleitores, né? Mas a minha predominância, e graças a Deus isso me faz ser muito leve na minha candidatura, eu não represento, eu sou professor de educação física, mas o Conselho de Educação Física do Rio
nunca me apoiou, tá? E eu espero que continue assim, né? Porque eu estou vencendo, né? Então, todos os candidatos que o Conselho apoiou em 2018, ninguém se elegeu, né? Eu fui o único que eu não fui apoiado e me elegi. Porque quem vota é professor de educação física, né? E não... A maioria são os professores e, graças a Deus, eu tive um retorno da classe muito positivo, né? Mas tem o eleitor que pensa em si, mas a maioria dos meus eleitores são eleitores que votaram em mim e pensando na sociedade. Então, seria como um jogador. Você gosta de um determinado jogador, você é Flamengo, né, Bruno? Uhum. Então, vamos supor que você gosta muito do Gabigol, né? Independentemente do Flamengo vencer ou não, se o Gabigol está desempenhando um papel bom e você gosta muito dele, você vai ficar feliz por ele. Um deputado sozinho, entre 513, ele faz muito pouca coisa. Mas ele pode fazer muito mais do que 30 deputados juntos, um bom deputado. Então, o que eu me concentrei? E o que grande parte dos meus eleitores ficaram muito felizes? De ter sido um deputado muito assíduo, de estar presente em 100% das sessões, de falar muito na tribuna. O eleitor gosta de se ver representado, gosta de ver uma pessoa falando sobre aquilo que ele acredita ali na tribuna, debatendo com outros deputados, gosta de ver um projeto de lei sendo aprovado, gosta de ver o deputado nas 25 comissões. Eu participo de 4 ou 5, tem um limite para cada deputado, né? 25 comissões, explicando aqui para os amigos que estão assistindo, são nas comissões que começa qualquer projeto de lei. Então, vamos supor, tem um projeto de lei sobre a obrigatoriedade da educação física nas nossas escolas públicas, por exemplo, e particulares. Então, você vai ter na Comissão de Educação, depois você vai ter... você vai para a CCJ, para a Comissão de Constituição e Justiça, depois vai a plenário, e sendo aprovado no plenário, vai para o Senado, para passar nas mesmas comissões do Senado, plenário do Senado, se tiver uma alteraçãozinha, volta para a Câmara, para depois ser sancionado pelo presidente. Então, o eleitor consciente que entra no site da Câmara, que são muito poucos, que assiste de vez em quando a TV Câmara, ele consegue perceber ali se o seu candidato está retribuindo aquela confiança que ele recebeu. Tem muito político muito bom de mídia, que está muito em internet, só que a produção é muito baixa, não faz um discurso. Então é muito importante que o eleitor se atente a isso. Mas um deputado sim pode fazer a diferença, pode inclusive chegar à presidência da República como o nosso presidente Bolsonaro. Então pode ser uma escada assim para você alçar um poder maior, que é um poder executivo, que é uma prefeitura, um governo do estado. Mas um deputado federal atuante, ele pode fazer muita coisa assim, Bruno. Se ele tiver controle da sua vaidade, se ele estiver disposto realmente a fiscalizar, a denunciar, a estar antenado com as demandas da sociedade, não ser só simplesmente um repassador de recursos para os municípios do seu estado. Então, ele pode fazer muita diferença. Como ele pode não fazer absolutamente nada. E como ele pode também ser altamente destrutivo para a política que ele representa, o estado que ele está representando. A minha pergunta, eu ouvi um respirar da Carol aqui, que eu acho que ela ia fazer a pergunta, mas eu vou só concluir dentro da minha linha de raciocínio. A minha pergunta é que, contextualizando, hoje é dia 17 de janeiro, a gente teve episódios que cada um tem uma opinião, e eu vou me restringir a falar que foram episódios lamentáveis pela conclusão. Eu acho que o livre direito de manifestação isso é até de torcida, né? Claro. Eu posso, enquanto torcedor do Flamengo, entrar dentro da torcida e não deveria. Certo. Mas recentemente até pode. Eu, como torcedor do Flamengo, posso estar junto com um torcedor do Fluminense, do Vasco, e que atualmente não tem muito problema. Mas, enfim, em Brasília aconteceu o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E eu acompanho muito as suas redes, isso passou a ser um costume na minha vida de 2018 para 2017 para cá. E quando eu vejo, por exemplo, os ataques vou chamar de ataque, a postagens que você faz lá, as pessoas desesperadas, porque as pessoas estão, no meu ponto de vista, sem um norte, sem uma liderança maior, que no caso era o Bolsonaro que exercia essa liderança. E as pessoas estão, usando as suas palavras também anteriormente, elas estão gradativamente sofrendo esse trauma que foi o Bolsonaro ser reeleito.
E aí quando aconteceu lá do dia 8, eu ficava vendo, gente, as pessoas perguntando num tom desesperador nas suas postagens, nas suas mídias sociais, deputado, o que podemos fazer? E a minha pergunta foi como empreendedor no que um deputado pode fazer, mas também nesse sentido, porque as pessoas perderam por completo a referência de quem pode salvar elas. Sim. E eu ouvi você dizer uma vez em uma live, um podcast, eu não sei como foi, que você não tem como fazer todas essas questões. Você não tem como agir enquanto polícia, enquanto judiciário, enquanto executivo. Você não tem. Você é um parlamentar, você exerce o seu poder de liderança ali, o seu poder de influência ali. Inclusive, admirado, e não é chapa branca esse podcast, mas admirado, inclusive, o seu projeto de lei o seu primeiro projeto de lei, se eu não me engano, relatoria da Érica Cocai, não é? Cocai, isso? se eu não me engano. Foi uma alteração na Lei Maria da Penha. Pois então, existe, pelo bem do Brasil, então vamos ser suprapartidários. Certo. Mas, voltando, o que eu vi no dia 8 nas redes sociais foi extremamente assustador, porque as pessoas estão sem um norte, sem uma definição de liderança de uma forma concreta, e elas precisam de respostas. E qual seria essa resposta? Diante do que aconteceu de dia 8, que, no meu ponto de vista, são os poderes se destituindo por total ou tomando partido de uma forma muito mais... Acho que como o cenário ficou mais propício do que estava durante esses 4 anos, os poderes passaram a tomar uma predominância, principalmente em relação à mídia, né? Que é uma mídia que é direcionada, e as pessoas ficam sem saber a quem recorrer. A quem que as pessoas recorrem hoje em dia? Ou quem elas podem recorrer? O que o Bruno pode fazer numa situação de desespero? São várias perguntas numa só. A gente tem que fazer muita reflexão do que aconteceu no dia 8, né? Quando as instituições falham, é claro que janelas de oportunidade para desordem, elas se abrem. Uhum. Isso é fato, né? O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um fato lamentável. Esses cidadãos que depredaram bem público, né? E entrando ali, foram imagens muito agressivas, né? Muito agressivas. Tem que se punir. Mas tudo tem um limite para você classificar as pessoas que estavam ali na sua totalidade como terroristas. Então, o que aconteceu em Brasília foi uma indignação coletiva. A gente não pode fechar os olhos e acreditar em tudo que a gente ouve, porque eu conheço o Palácio Alvorada. Eu conheço, tanto o Palácio Alvorada como o Palácio do Planalto eu conheço. Mas o Palácio do Planalto, onde teve aquela invasão, o Palácio do Planalto é onde o presidente da República trabalha, né? E a Casa Civil, e o setor de comunicação, tudo é ali no Palácio do Planalto, onde tem os eventos, né? Onde o presidente da República recebe um determinado ministro para fazer uma ação, um lançamento de governo, de um programa de governo. O Palácio do Planalto fica ali na Praça dos Três Poderes, numa extremidade, na outra extremidade fica o Supremo Tribunal Federal, e aqui à frente fica o Congresso Nacional. Então, Praça dos Três Poderes, com os três poderes, né? O Supremo Tribunal Federal deveria ser uma instituição que organizasse essa relação do executivo com o legislativo, né? Mas ela acabou também funcionando como um braço político, né? Até como um partido de oposição nesses últimos 4 anos. Tivemos depredação, o relógio, né, trazido do Dom João, mas foram poucas pessoas que depredaram. Então, o que me passa? A quantidade de policiais que tem nessas três instituições, né? No executivo, no legislativo e no judiciário, sempre foram muito grandes. Então, o que me causou estranheza foi a facilidade que essas pessoas tiveram de entrar lá. Essas poucas pessoas que depredaram foram até alertadas pela grande parte das pessoas. Não quebra. Todo mundo que invadiu está errado. Ponto final, não deve invadir naquele local. Só que você apreender mais de 1.000 pessoas, sem você ter um auto em flagrante, sem ter caracterizado o crime, se essa pessoa cometeu de fato um crime com um atentado.
Golpe de Estado, não houve golpe de Estado. Não tinha ninguém ali predisposto com capacidade de assumir o poder, pelo amor de Deus. Ali foram vândalos, como já houve em 2013, em 2017, depredação de ministérios, a esquerda também, mas é claro, não chegou a entrar. Mas também quando teve essas manifestações de esquerda, estavam lá os policiais e os guardas, que infelizmente a gente não vê nas imagens que passou no Fantástico, não teve um policial ali dentro que interpelou. Isso é inadmissível para mim, isso tem que também ser investigado. Mas é fato que tem que ser punido severamente essas pessoas que causaram danos ao nosso país. Mas eu fico admirado, Bruno e Carolina, como a indignação no nosso país é seletiva. E a gente está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi capital do Brasil de 1760, praticamente, a 1960. Foram 200 anos de capital. A gente observa o antigo estado da Guanabara, que em 1974, né, houve a fusão, e a gente teve uma deteriorização da capital, da ex-capital federal, onde o narcotráfico, as milícias tomaram conta. Então a gente tem hoje territórios no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, onde o poder público, onde a polícia militar, ela não consegue entrar. Isso é um atentado à democracia? Isso também não é terrorismo? Então, quando o problema bateu na porta dos políticos, dos senadores, dos ministros, do governo federal em Brasília, que é uma ilha da fantasia, que não reflete o cotidiano do brasileiro, parece que esse grito de indignação foi muito maior do que quando um traficante mandou: velho, entra em casa. O homem quer que você entre em casa. Como acontece aqui em várias favelas, onde você não pode circular, onde o seu voto é direcionado, onde você é obrigado a votar num determinado candidato. Isso é atentado à democracia. Então, o Rio de Janeiro vive um estado de guerra, onde a indignação no nosso país e a percepção de atentado à democracia é só quando atinge o poder deles. Então, o que aconteceu em Brasília tem que ser punido, sim. Mas eu quero que o Supremo Tribunal Federal e todos que estão em Brasília se voltem para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Ceará, onde tem um índice de criminalidade muito grande, onde o próprio Estado brasileiro não consegue penetrar. Então a gente tem aqui no Complexo do Alemão, a gente tem, por exemplo, Complexo de Israel. Comunidade de Israel ali do lado do Cefam, na Avenida Brasil. Se você for no Google, aí clicar na ruazinha que tem aquele bonequinho, o Street View não entra. Ele para no muro do Cefam. Ele não entra. Então, a gente tem um mini Vaticano, que é o Complexo de Israel. Se você passar na linha vermelha, você vai ver a guarita do soldado ali da Marinha, do Cefam, e o cara vendendo droga embaixo da guarita. Eu tenho amigos militares excepcionais, que eu admiro muito, mas você tem que até rever para que existem as Forças Armadas no Brasil. Como é que você vai esperar que as Forças Armadas tenham um posicionamento? Quando eu vi aquelas pessoas amontoadas em frente aos nos QGs, em frente aos quartéis generais, esperando que as Forças Armadas tivessem alguma posição, eu acho que ali foi um grande erro. A partir do momento que você entrou na competição e que você permitiu que um candidato condenado em terceira instância competisse, a partir do momento que você permite um atleta dopado a competir, acabou. Ele vai subir no pódio, você vai falar o quê? Então, quando começou a se fazer protesto nos quartéis generais, eu lembrei muito dessa cena. O Cefam, do lado do seu muro, hoje, onde o Estado não entra. Se as Forças Armadas não se preocupam que atrás dos seus muros vendam droga, como é que eles vão se preocupar com a soberania nacional? Está aqui na Avenida Brasil, barricada, a gente não entra. Se os 11 ministros do Supremo pegarem um táxi ou um Uber e sair do centro do Rio em direção a Campo Grande e olhar para a esquerda e para a direita, eles vão ver dezenas de barricadas. Isso é terrorismo. Isso é um estado paralelo dentro da cidade mais conhecida do Brasil no mundo. E isso me causa indignação. Mas eu repito aqui, quem invadiu Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo, aquela quebradeira, e são débeis mentais. Isso tem que ser punido severamente. Assim
como o terrorista que faz uma barricada aqui na Avenida Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, também tem que ser punido severamente. E eu não vejo esse grau de preocupação com quem tem o poder hoje, está mandando no Brasil, né, que é o Supremo Tribunal Federal. Bom, pensa aí na pergunta, já formula. Porque quando você vê, e aí eu enquanto empresa de mídia, Certo. quando você enxerga o que eu me sinto, e eu vi alguns colegas de outras, de emissoras, de sites e publicando, você pega todas as gravações do que ocorreu em alta nitidez, com muita qualidade que foram entregues somente para que a Globo pudesse fazer todo aquele sensacionalismo e outras emissoras, canais não tiveram acesso a essas informações para poder tirarem as suas conclusões, assim como a Globo teve. Você hoje, Bruno, desculpa te interromper, a Globo chama de terrorista quem sequer estava na Praça dos Três Poderes. A Globo está classificando terrorista, praticamente chamando 50% da população brasileira de terrorista. É uma mínima parte. Se você contar ali entre os 1.500 brasileiros que foram detidos, se você tiver 1% de 1.500, são 15, certo? Se você tiver 15 pessoas que realmente depredaram ali, e você tem que investigar essas pessoas. Por que eles fizeram isso? Se eles estavam também com um distúrbio mental, qual a razão deles estarem fazendo aquilo? Porque não faz sentido nenhum. Uhum. Você não vai dar golpe de Estado quebrando um relógio ou quebrando uma vidraça. Como foi essa cilada para os 1.500 que estavam ali e que adentraram ali descendo o eixo monumental na direção da Praça do Estrepo? Parece que foi uma armadilha. Olha, deixa os bobos entrarem aí, uns 30, 40, 50 ou 15 vão depredar e a gente entra com o interventor em Brasília, atos antidemocráticos, e aí, porra, eu fico pensando, graças a Deus não teve nenhum ferido, agressão policial, agressão a cavalo, isso é tudo muito triste de se ver. Só que aqui no Rio de Janeiro, a média eram 100 policiais mortos no estado do Rio de Janeiro por ano. A gente tem mais de 70 mil assassinatos pelo tráfico de drogas no nosso país. Cadê a indignação dessas pessoas? Quando entra na casa do vizinho não tem problema, quando entra na minha casa tem problema? Eu repito aqui, o Rio de Janeiro, se você chegar no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, a cada ano que passa, a desordem só aumenta. O direito de ir e vir do carioca é impedido. A gente tem várias comunidades hoje que o tráfico e a milícia não deixam você entrar naquele local, nem a polícia. A gente tem uma cena aqui, eu acho que eu postei essa semana, de um caminhão roubado na Avenida Brasil, um caminhão de carga, não sei qual carga era, a polícia em perseguição, chega uma parte da Vila Cruzeiro que o caminhão passa e a polícia para da meia volta, ela não pode passar daquele ponto. Isso não é atentado à democracia, isso não é terrorismo, isso é explícito. E essa indignação para mim é que machuca. É a Globo, é alguns políticos usando esses atos para enfraquecer ainda mais o movimento de direita, os partidos de direita, e classificando e pondo todos no mesmo bolo. O que a gente viu em Brasília foram senhoras, bem idosas, senhores idosos, que nem estavam na Praça dos Três Poderes, que foram mantidos em cárcere, sob responsabilidade da Polícia Federal, passando mal, inclusive, e parece que isso não foi visto pela imprensa ou sequer divulgado. Então, isso me traz uma revolta muito grande. A gente mora no Rio, né, Bruno? Sim. Carolina? A gente sabe o que a gente passa aqui. Sim. Né? Então, a cada ano que passa, infelizmente, não é que a nossa esperança vai embora. A esperança sempre está presente, que a gente vai melhorar, mas a gente não vê esse acontecido. E você lembrou do caso da Praia do Recreio de Bandeirantes, né? É. O mais engraçado... São dois casos. Não, vou deixar você falar. Não, o mais engraçado disso tudo é que, assim, eu paro e penso muito em relação a isso. Se tivéssemos um resultado contrário às eleições, o Lula tivesse perdido, o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, eu tenho certeza que haveriam manifestações da esquerda. Mas seriam muito... Aí eu acho que seriam a dor da perda da eleição do presidente Bolsonaro antes da eleição.
eu conversava isso com os meus colegas, né? Não só políticos, mas colegas de rua, como eu parei hoje aqui para conversar com um segurança. O Leslie, um segurança aqui do Centro Península aqui comercial. Ele me parou, ele me reconheceu, eu cheguei com a minha motinha aqui e tal. Eu perguntei, Leslie, aqui a moto paga, o estacionamento? Ele falou, paga, tal. Eu falei, onde eu paro? Ele me indicou, mas ele ficou meia hora conversando comigo, até atrasei para estar aqui. E ele indignado com o resultado das eleições. E em um determinado momento ele chegou para mim e falou, Luiz, você sabe quanto é que eu ganho? Aí eu olhei para ele de terninho, segurança aqui do centro comercial. Eu chutei, eu falei, você ganha uns 3 mil reais. Ele falou, não, eu ganho 1.600. E ele citou justamente isso que está sendo divulgado, do auxílio reclusão, que estão dizendo aí que é fake news, mas o preso recebe sim, quando ele sai, ele não recebe de imediato. Então, quando ele sai da cadeia, ele recebe um benefício que, somado, dá uma quantia que um trabalhador brasileiro, né, que ganha um salário mínimo, não consegue juntar naquele período. Ele consegue juntar, porque ele está tendo ali o custo da alimentação dele pago pelo Estado, ele está sendo o custo de toda a despesa que dá o cárcere dele, né? Advogado, né? Para ele, né? Para ele se defender, né? Tudo o Estado bancando, ele sai de lá com um recurso ainda para iniciar a sua vida. Então, ele falou exatamente isso, sobre a indignação dele em relação a tudo que acontece. Então, tudo é levado que o cidadão desanime em ser um bom cidadão. E isso é muito sério no nosso país. Então, e com o apoio desse atual governo. Então, isso... Mas você acredita que se tivesse sido ao contrário, haveriam as manifestações e elas seriam consideradas como democráticas? Não falariam essa palavra antidemocrático? Surgiu essa palavra, concorda comigo? Ela não foi usada nem em 2017. Em Brasília, quando foram feitos aqueles protestos, carros virados, queimados, ali também no eixo monumental, entre os ministérios atacados, princípio de incêndio, mas foi no meio de semana, não foi sábado ou domingo, né? E tinha muito mais policial combatendo e segurando aquelas pessoas, senão fatalmente eles teriam invadido. Tivemos invasão também no Congresso Nacional. Naquela época, os partidos de esquerda, e principalmente o PT, eles atacaram os órgãos de controle, de segurança, os militares, dizendo que eles foram agressivos com os manifestantes, né? Então, eles não classificaram aquilo como atos antidemocráticos. Mas aonde eu quero chegar, Carolina e Bruno? Antes da eleição, eu conversava com alguns amigos, né? E que a gente citava, se o Bolsonaro perder a eleição, a dor vai ser muito maior do que para o Lula, caso ele perca, a dor de quem votou no Lula. O voto do Bolsonaro foi um voto muito mais de opinião do que o voto do Lula. O voto do Lula, grande parte do voto do Lula foi fruto de uma propaganda de manhã, à tarde e à noite. E aí eu vou citar novamente a Rede Globo como maior representante desse ataque. É claro que você tem rádios locais, você tem TVs menores, você tem artistas, você tem a Anitta aí com seus 40 milhões de seguidores bombardeando, você tem os artistas. Então, muito do voto pró-Lula foi incentivado por pessoas que ou não têm interesse em acompanhar a política ou criaram um preconceito em relação à sua falta de informação e à informação que lhe foi entregue. Então, a gente tem grande parte da população menos favorecida que votou no Lula acreditando que a figura e que o personagem do Bolsonaro era um personagem ruim, que tinha maldade. E a fraude eleitoral, ela começa aí. Quando você tem uma imparcialidade no maior veículo de comunicação, onde você tem o Supremo Tribunal Federal manifestando a sua opinião e direcionando para que o caminho da vitória do adversário do presidente Bolsonaro seja facilitado, a fraude na democracia está aí. Aí você vai falar, poxa, o presidente Bolsonaro estava no poder, ele tinha um favorecimento das ações públicas. Até que ponto você ter uma administração pública favorável é tão bom se você tem do outro lado uma mídia toda não noticiando os fatos positivos daquele governo? Então, e mesmo assim foi batida de mão. Mas perder na batida de mão do jeito que a gente perdeu dói muito. Por isso a insatisfação da perda por parte do eleitorado Bolsonaro muito mais sentida do que se fosse do outro lado. A gente vê, por exemplo, as lives, a quantidade de pessoas assistindo o Bolsonaro nas lives.
E a quantidade de pessoas assistindo Lula nas lives era completamente diferente, era completamente desproporcional. E as pessoas que buscam assistir uma live de um determinado candidato é aquelas pessoas que demonstram interesse, de fato, para ouvir o que aquele outro está falando. Então, a perda da eleição, eu não quero diminuir quem votou no Lula, né? Eles são brasileiros, né? É claro que tem o seu ponto de vista, mas, na minha opinião, a vulnerabilidade do voto em termos de percentual foi muito maior no lado do presidente Lula, do agora presidente Lula. Vou construir minha pergunta da seguinte forma. Saiu, acho que ontem, uma notícia onde os americanos começam a se revoltar pelo fato, e eu tô falando da maior potência do mundo, né? Os americanos passam a se revoltar com a mídia, porque é uma mídia totalmente voltada para a esquerda, né? Você não tem mais, nos Estados Unidos está tomado. Você não tem a gente teoricamente eu não vivo lá, mas existe uma liberdade de expressão para que você possa se manifestar, mas as Globos, porque são várias lá, elas são todas com esse viés. Nesse ponto, juntando com o que a Carol falou sobre se o Lula tivesse ganho, como seriam as manifestações, aí é a minha opinião. Eu acho se o Bolsonaro tivesse ganho. Eu não acho que existiriam manifestações, porque eu acho que a esquerda ela é muito organizada. E eu estou sendo extremamente técnico aqui. Sim. Tira o partido. A esquerda ela é extremamente organizada. Não, a esquerda é apaixonada, né? E apaixonada, organizada há muito tempo. Levando para o lado esportivo, que foi a primeira frase, as minhas primeiras palavras, perseverança, persistência, meta, resultado. Como é que você enxerga que as pessoas com espírito patriota, como queira se chamar, que tem uma linha de direita, como é que a gente pode mudar esse jogo? Pô, Bruno, ainda bem que você fez essa pergunta. Você lembra lá que no início, eu não sei se você fez essa pergunta durante o programa ou fora do ar, você falou assim, pô, Luiz, onde o Bolsonaro errou? Né? O Bolsonaro teve grandes virtudes. Tem uma frase que diz o seguinte, que o caminho é mais importante do que a vitória. A vitória, a qualquer custo, ela tem um preço muito alto. Mas a derrota do Bolsonaro teve um preço muito alto para o nosso país. Então, quando o presidente Bolsonaro ele valorizou 100% o caminho, acreditando muito na vitória, ele acreditou que o caminho dele pudesse ser o mais puritano possível. É impossível também ser puritano na política brasileira. Você tem que ceder em algum momento, né? Em algum momento ali no Congresso Nacional, a gente viu que no transcorrer do governo Bolsonaro tiveram que abrir janelas para que o Centrão entrasse e fizesse parte do governo, caso, se não fizesse isso, poderia ter havido até um impeachment ou até tornar o governo instável a modo que ele ruísse, né? Então foi feito isso, abriu-se essa janela. Nunca teve tão pouca corrupção em matéria de ministérios, a tecnicidade mesmo assim prevaleceu. Então foi muito positivo, tivemos as instituições, as autarquias não dando prejuízo, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras. Acabou aquela história de um simples operador desviar 975 milhões, como foi o Renato Duque. A depredação foi 40 milhões, agora, no ato antidemocrático. Um operador da Petrobras roubou 975 milhões. Isso dá cerca de 25 depredações. Mas isso são 25 atos antidemocráticos que um simples operador da Petrobras fez. Então, quanto custa isso? Quantas pessoas indiretamente esse senhor assassinou, né? Mas aí outro papo. Então, o governo Bolsonaro ele tem uma grande falha. E aí, quando você tem uma Rede Globo que recebia 3 bilhões de propaganda, em média, por ano, do governo, e passa a receber praticamente zero, onde os artistas mais famosos desse país tiveram mais dificuldade em ter acesso a recurso público para promover os seus espetáculos, os seus shows, as suas peças de teatro, os seus programas ali culturais, você criou no Ministério da Cultura, e eu vou falar especificamente do Ministério da Cultura, que é onde você tem influenciadores e que realmente foram decisivos para a eleição do Lula,
Você teve uma simples canetada em dezembro, a gente rompeu o teto e entregou de mão beijada ao PT 175 bilhões. Então, se o Bolsonaro tivesse dado à Rede Globo de televisão, não 3 bilhões, mas 2 bilhões, e tivesse dado para os artistas 50% que eles ganhavam com Lula, eu tenho certeza que a Rede Globo ela não ia fazer uma propaganda positiva do Bolsonaro, mas ela não ia falar mal. A eleição do Bolsonaro estava ganha. Na verdade, falar mentira, né? A maioria das Falar vezes. mentira. Só da Rede Globo não falar mal do governo, não precisa nem falar as verdades que estão sendo feitas, não. É só não falar as mentiras e não falar mal. Só de você ter um artista. Olha aqui, artista X, você recebia um milhão por ano, eu vou te dar 500 mil e os outros 500 mil você vai ser padrinho ou madrinha de um projeto social cultural no interior do Pará. O que aconteceu e a minha falha? O que eu enxergo no governo Bolsonaro que falhou? Que determinados atores, eu não vou nominar aqui para não criar um mal-estar, determinados ministros e secretários e pessoas que estavam em volta do presidente, ao invés de serem apenas do executivo, foram pessoas que todo dia também brigavam com essas pessoas, que eram opositores ao governo, e fomentavam uma fogueira, tacavam gasolina na fogueira mesmo. E a gente já estava no poder. Pessoas que se elegeram deputados federais, mas que pouco contribuíram para que o presidente Bolsonaro e o seu governo penetrasse, de fato, nessas pessoas que pensavam diferente. Então, essa briga cultural e briga pessoal com pessoas que lá antes da candidatura de 2018 torceram contra, ela deveria ter cessado. Você poderia ter, infelizmente, o Brasil não é Suécia, não é Dinamarca, não é uma Grã-Bretanha, não é uma Finlândia. Então você querer parar o trem-bala de uma vez só foi primordial para que a derrota do Bolsonaro, esquecendo a fraude, né? Mas a gente deixou de, pelo menos, abrir uma tentativa de conquistar quem não votou na gente. Então, eu acho que essa foi a grande falha do presidente Bolsonaro, que impossibilitou o retorno dele. E eu cito sempre o Cláudio Castro como exemplo. O Cláudio Castro não tem 10% da popularidade do Bolsonaro, mas estrategicamente foi muito mais inteligente em relação a termos de apoio político nas prefeituras e que fez com que ele ganhasse a eleição no primeiro turno aqui no Rio de Janeiro. Então falta à direita essa organização e ser mais estratégico. O preço vai ser muito mais alto para o Brasil do que os 3, 2, 1 bilhão que era pago, por exemplo, para a Rede Globo de televisão. E a Rede Globo vai ser responsabilizada por isso. A história vai responsabilizá-la. Então, porque no final das contas vai ser ruim para todo mundo, inclusive para ela. Já que se justifique pagar 2, 3 bilhões, como você está falando aí, nessas ordens de grandeza, talvez criar organismos fiscalizadores mais apurados, ou aplicar, dar mais autonomia, de repente, aos organismos fiscalizadores, para, uma vez que se justifique aqueles 3 bilhões que eram utilizados, vamos continuar com essa verba à disposição, mas você precisa fazer uma contrapartida, você precisa mostrar o que você está usando. Bruno, é muito difícil estar falando isso. Muitas pessoas, algumas entendem sim, tá? Outras pessoas, não, Luiz, o Bolsonaro estava certo, não tinha que dar dinheiro para vagabundo nenhum, vai trabalhar, é dinheiro do povo. Só que esse pedágio não pago custou muito mais caro. Seria como você parar o seu carro na Praça Santos Pena, um flanelinha te pedir R$10 e você mandar ele para aquele lugar, você vai comprar o cartão de R$2 e quando você voltar o seu carro está depredado, ou então ele está lá dentro da comunidade e você vai ter que pagar muito mais caro pro dono do morro para recuperar o seu carro. Então, os donos do morro no Brasil, infelizmente, causaram um grande obstáculo para a reeleição do presidente Bolsonaro e que saiu muito, mas muito mais caro. É difícil falar isso. E na minha candidatura a deputado federal é a mesma coisa. Eu sou muito bom, eu sou muito disciplinado, né? Então eu conquisto voto caminhando na rua, pedindo voto. Vou dormir muito tarde. As pessoas que trabalham comigo, às vezes têm dificuldade de me acompanhar, principalmente em eleição. Então eu peço voto mesmo. Mas durante o meu mandato, eu tive vereadores que eu ajudei muito,
conseguir projetos sociais, conseguir uma destinação de emenda. Eu vou citar 2 aqui, eu não vou falar o nome não, vou citar 2. É até bacana, eles vão ver aqui. Um vereador de Casimiro de Abreu. Ele brigava direto com o prefeito. Eu tinha um projeto social lá, o vereador em 2020 pediu meu apoio, gravei vídeo, ele foi a Copacabana, gravei um vídeo muito bacana com ele na praia, destinei emenda, recurso para ele e tal. Um mês antes da eleição, acabou o apoio para mim. Apoiou outro candidato. Não sei por que razões. Apoiou. Teve um outro vereador, Mangaratiba. O vereador me visitou em 2020, novinho ele, 20 anos de idade. Eu até brinquei, olha, se você conseguir se eleger, eu vou enviar um projeto esportivo para você. Destinei algumas emendas, não tenho aqui de cabeça. Ele se elegeu com 2 votos de diferença. Luiz me abraçou, agradeceu. Poxa, apareceu na televisão, programa esportivo de Mangaratiba. Mesma coisa, um mês antes da eleição, eu nem me atendia. Então, existem os vereadores e existem os vereadores de programa. Não tem as garotas de programa? Tem os vereadores de programa. O cara brigava com o prefeito, em Casimiro de Abreu, discutia com o prefeito. Eu defendi o cara na tribuna, elogiando. Que vereador bacana, fazendo certo, fiscalizando. Hoje ele é amigo do prefeito. E eu aqui, Então, eu prezei também, assim como Bolsonaro, que o caminho é mais importante que a vitória. Eu não dei 1 centavo para nenhum vereador. 1 centavo durante a campanha, né? Tem vereador aí que cobra uma fortuna, que leva uma grana preta de um monte de candidato a deputado federal. E nisso você vai perdendo espaço dentro do Estado. Porque você pensa que você vai ter um apoio de um vereador que você destinou um recurso lícito, que você estimulou uma execução de uma boa política pública naquele município, e o cara sempre não tem ideologia nenhuma. É grana. É grana. É grana, é poder, é facilidade, é promessa que vai conseguir isso ou aquilo. E isso acontece muito. Então, eu quase também não retorno. Então, a direita, ela tem que ter uma estratégia alinhada com seus valores próprios, mas ela tem que estar ciente que a política, principalmente no estado do Rio de Janeiro, em 2022, ela voltou mais suja do que 2018. Em 2018 teve assim um ar de leveza. Em 2022, a gente já teve, infelizmente, a gente não teve uma progressão de liberdade e de transparência como teve em 2018. Em 2022, a gente teve uma eleição muito pesada já no estado do Rio de Janeiro. Deixa eu fazer uma pergunta, que senão eu vou perder meu raciocínio. E aí eu me apeguei naquilo que eu tenho de bom, tá, Caroline? Que é a coisa de rua mesmo. Eu tive os meus 70 mil votos e que foram conquistados por mim e por toda a minha equipe, mas votos de opinião limpo. Isso é muito gostoso. Isso é muito legal. O próprio prefeito de Friburgo, né? Eu não fui apoiado, eu fui bicampeão, né, em Friburgo. É onde nasce a minha candidatura em 2018, onde eu passei a minha infância, onde minha mãe foi acolhida quando ficou órfã, quando chegou de Pernambuco. E o prefeito apoiou um outro candidato, né? E eu fui novamente o campeão de votos em Nova Friburgo, região serrana, centro do estado do Rio de Janeiro. Agora eu estou bem próximo ao prefeito, né? Estamos aqui nos unindo pelo bem da cidade de Nova Friburgo, mas é uma competitividade. As pessoas não fazem ideia de como é difícil você se eleger deputado estadual ou federal. Quantas pessoas boas ficam no caminho, porque antes de ser um bom deputado, você tem que ser um bom candidato em todos os sentidos de como é formado esse jogo. A gente tem deputados hoje com 200 mil votos, que a cidade toda se fechou para votar naquele determinado candidato. A gente tem o uso da máquina pública em centros, né, populosos do nosso estado, que são direcionados para um candidato só, onde você não consegue sequer fazer propaganda política. Isso é um atentado antidemocrático. É difícil sobreviver na política. A gente tem que falar sobre... Depois tem que fazer uma pergunta, mas deixa eu fazer uma aqui. Você falou aí da questão do erro do Bolsonaro, na sua opinião, a questão da Globo, enfim. Você não acha também que, não vou dizer o erro do Bolsonaro, mas o erro da direita propriamente dita, é que o seguinte,
as universidades, elas estão dominadas pela esquerda. As universidades, as escolas, professores militantes, você entra em escolas com partido, aí de professores de primário e ginásio, quer dizer, ensino médio, né? Eu falo ginásio porque foi o que eu fiz, né? De quinta a oitava série. Foi o que eu fiz. Mas você vê, lamentavelmente, escolas sendo dominadas por professores militantes e as universidades públicas todas aparelhadas pela esquerda. Eu acho que o professor Olavo de Carvalho falava isso, que para haver uma mudança tem que haver uma modificação nessa estrutura também, essa questão de entrar na base e transformar os jovens, as crianças, as pessoas. Eu não sei se estava nos planos do Bolsonaro fazer isso na reeleição, ou se ele não teve tempo. Caroline, isso é público e notório. Nós temos 63 universidades federais no Brasil. Eu diria que praticamente 100% delas, a imensa maioria em cada campus, são de professores ligados a partidos de esquerda, que, infelizmente, eu não sei se eles conheceram outros países, não sei se, infelizmente, eles não se espelham em países de sucesso, de liberalismo, de abertura de competição, de fácil empregabilidade. Eu espero que esses professores deem os telefones dele para os jovens hoje que estão com 20 anos, para eles procurarem emprego, contactarem os professores daqui a 10 anos, caso tenham dificuldade de emprego no futuro próximo, né? Porque não é o Estado que gera riqueza, é o pequeno e o médio empresário que tem que abrir vaga para essas pessoas que são formadas e continuarem desempenhando as funções que elas tiveram a formação. Mas era preciso que o governo Bolsonaro e novos governos de direita permanecessem 20, 30 anos para a gente mudar esse cenário. Então, para mim, o que faltou primeiro que eu sou muito grato ao que o presidente Bolsonaro fez para a gente. É claro que todos nós temos nossas limitações, mas não faltou boa intenção nele. Então, a gente revendo as falas dele, a simplicidade, a raiva presente que faz parte do ser humano. Eu digo o seguinte, eu não sei se eu teria a capacidade de apanhar 48 meses seguidos, 365 dias por ano, como ele apanhou. Uma pessoa normal ou desistiria ou daria um tiro na cabeça. Então, um presidente que é caracterizado como autoritário e genocida e que manteve uma pessoa que o esfaqueou viva, em nenhum país de esquerda, Venezuela, Coreia do Norte, Cuba, União Soviética, que um presidente sofre um atentado à faca, esse cidadão seria eliminado na mesma hora. Ele e as pessoas que estão em volta dele. O Adélio está vivo. Eu disse o seguinte, só faltou o Bolsonaro fazer que nem João Paulo II fez, que foi ir na prisão e perdoar o cara. Porra, o Bolsonaro, ele tinha gritos e momentos de raiva e indignação que é do ser humano. Quando ele foi no Supremo Tribunal Federal e ele foi recebido pelo Alexandre de Moraes e pelo Toffoli, ele foi super cordial e educado. Em qual momento do governo Bolsonaro que a democracia foi atingida? Em qual momento que ele demonstrou que ele ia se perpetuar no poder? Ele foi um presidente que, atentado e preocupado com os mais simples desse país durante o período da pandemia, onde foram os mais sentiram, e o Brasil foi o país menos afetado economicamente, com menos inflação. Os Estados Unidos, hoje, se você for aos Estados Unidos, você tem 30% de inflação. O custo de vida do americano e do americano que está num restaurante, que está trabalhando ali num emprego mais simples, está tendo uma dificuldade imensa de pagar um aluguel. Então, os números, eles foram totalmente não divulgados pelos meios de comunicação favoráveis à economia. E, lamentavelmente, hoje a gente tem um retorno, a gente tem Mercadante no BNDES, a gente tem Haddad na Fazenda, a gente tem Dani do Vaguinho no turismo, que não fez um manifesto ontem do que ocorreu aqui na praia do Recreio dos Bandeirantes, a Marina Silva também do meio ambiente, a praia no Rio de Janeiro, que é o maior ativo de turismo e ativo econômico da nossa cidade, foi agredida. Aquelas imagens vão... Se você for no Galeão hoje, você não vê turista chegando no Rio de Janeiro, a gente está em janeiro. O único turismo que a gente vai ter hoje no Rio de Janeiro é no Carnaval, um turismo interno altamente predatório, que traz mais danos à cidade. Se você pôr no papel o custo hoje de danos, qual o custo que teve ontem, domingo,
na Praia do Recreio em relação aos moradores, depredação de jardim, ataque ao meio ambiente. Você acha que uma multa de R$140 mil ao grupo Clareou vai suprir o que a cidade perdeu com aquela imagem? Claro que não. Quem é que vai ficar? Quem é que vai querer ficar num hotel ali do Pontal, onde tem uns 3 hotéis? Quem é que vai querer ficar num hotel daquele final de semana? Quem deve ser responsabilizado? Claro que é o prefeito. Eu entendo, Bruno, que o Rio de Janeiro é uma cidade dificílima, são 7 milhões de habitantes. É um PIB maior do que o Uruguai. É uma cidade que aparece para o Brasil. É muito difícil ser prefeito. Eu não vou ser covarde com o Eduardo Paes e crucificá-lo, porque eu também não sei se algum dia eu vou estar nessa posição. Eu sei das dificuldades que ele tem pela frente. Mas a soberba, como ele avacalha os adversários dele, como ele oprime quem pensa diferente que ele, ou que faz uma crítica, faz com que a gente tenha uma reação também pela omissão que a Secretaria de Ordem Pública teve ontem. A gente está falando do Recreio de Bandeirantes, onde tem câmera ali na avenida, tanto na Avenida das Américas como nas adjacências, você tem câmera ali de televisão pegando todas. Por que não houve essa velocidade em trazer uma ordem pública para aquele local? Então, o secretário de Ordem Pública, ele tem que ser... O secretário de Segurança do Distrito Federal foi afastado. Por que o secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro não é afastado também? Por que a gente não tem um interventor, então, no Rio de Janeiro? Então, essas críticas, e você só postar foto do Leme, pôr do sol, poxa, num boteco sambando, a situação do Rio de Janeiro é muito crítica. Então, hoje, o principal problema do Rio de Janeiro, a gente sabe que é o habitacional, que traz insegurança, que é a falta de presença do Estado, que é o prefeito que não consegue ir em determinadas áreas, que é um vereador que não consegue fiscalizar. É muito grave, mas a responsabilidade é do prefeito, claro que é do prefeito. Tem mais algum? Tenho. Luiz Lima, ex-atleta, medalhista, com um projeto ali em Copacabana sensacional, professor de educação física. Por que surgiu na sua cabeça se envolver com tudo isso de política? Qual foi o motivo? Você estava lá na sua, esportista, super de boa, e de repente se envolver nessa situação. Por quê? Quando foi? Nossa, por acaso, Caroline, eu recebi um convite. E eu não tenho temor nenhum em citar, porque muita gente fala, poxa, você aceitou um convite do Leonardo Pisciani, né? O Leonardo Pisciani era um político, né? Filho do Jorge Pisciani, que foi presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado. Em 2016, durante o impeachment da Dilma, aquele período que ela ficou afastada, eu recebi uma ligação do então ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, me convidando para ser secretário nacional de esporte. Não tinha relação nenhuma de amizade com o Leonardo, só conhecia da televisão. E eu pensei que era trote. Eu estava na praia em Copacabana, e por trabalhar em Copacabana desde 2009, quando eu comecei a dar treino em Copacabana, quando eu encerrei minha carreira esportiva com 32 anos, eu tive em contato com muitas pessoas. Eu sempre tive a minha posição política, né? Todos nós temos, né? E quando eu recebi, eu pensei que era trote, eu vi que não era trote, e me convidou para ser secretário nacional de esporte da maior secretaria do Ministério, que é de alto rendimento, que tinha o maior valor, o maior número o maior recurso disponível e as ações mais importantes. É o suprassumo ali do Ministério, é o pãozinho da padaria. E eu pedi 24 horas para pensar, conversei com a minha família, meu pai era vivo, né? Minha mãe também. E aí eu resolvi aceitar, me tornando aí o primeiro professor de educação física, o primeiro atleta olímpico a se tornar secretário nacional de esporte. E foram 12 meses assim que eu me senti muito útil em Brasília. Então eu passei a visitar muito o Congresso Nacional, fiquei surpreso com o resultado que eu estava trazendo para a secretaria na relação com os deputados do Brasil inteiro. E nasci ali um político, a pessoa que era da praia, que conversava com todo mundo, desde o morador simples do morro, ao cara que é ateu, ao cara que é evangélico, ao cara de esquerda, de direita, né? E se passaram 12 meses, eu ia muito no Congresso. Chegou um momento que o meu excesso de vontade, né, de fazer as coisas, de repente estava numa velocidade diferente da política ali do Ministério. E aí eu pedi o meu afastamento, agradeci muito a oportunidade, nunca foi me pedido para fazer nada de errado nesse período de 12 meses. Mas ali eu fui muito observado pelo Ministério da Defesa,
pelos órgãos de controle, pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União. Não tive nenhum apontamento negativo. Eu fui responsável por 700 milhões em investimento, fui ordenador de despesa, levei pessoas mais competentes para estarem comigo lá, né? Que é muito burocrático. E acabou que em janeiro de 2018 eu fui indicado pelo Ministério da Defesa, através do Major Denícoli, ao presidente Bolsonaro, a ser um dos candidatos a deputado federal do Estado do Rio de Janeiro pela minha passagem como secretário nacional de esporte. Então, uma coisa que eu aprendi na vida e que muitos não tiveram essa consideração com o presidente Bolsonaro, quando você aceita trabalhar com alguém, e eu aceitei a trabalhar com o ministro Leonardo Pisciani, embora tenhamos um pensamento diferente na política, né? Ele apoiou, inclusive, agora o Lula, né? Mas tínhamos uma pauta que convergia, que era o esporte. E eu fui, modéstia à parte, eu fui um ótimo secretário para ele, né? Só que num determinado ponto eu agradeci, eu nunca falei mal dele. Porque ele me deu uma oportunidade e ele nunca me pediu para fazer nada de errado. Nada de errado. Eu não fiz absolutamente nada e ele não me pediu nada de errado. Ele só me pediu num determinado ponto para eu não ir mais no Congresso Nacional. E quando ele me pediu isso, eu dei um abraço nele, agradeci a oportunidade. E muitas pessoas que trabalharam com o Bolsonaro, quando houve um rompimento de direção, passaram a falar mal do presidente. Isso é uma falha de caráter. Então, a minha entrada na política foi isso. Eu tive muitos votos em 2018 e consegui me reeleger em 2022. O impacto emocional muito forte. Eu continuo dando treino segunda de manhã e sábado de manhã em Copacabana, mas é maravilhoso, é viciante, assim, você se sentir útil no Congresso Nacional e representando as pessoas. É um presente na vida de qualquer um, mas toma muito seu tempo, a família fica um pouquinho de lado e você perde muito, a sua qualidade de sono não é a mesma. Mas ao mesmo tempo você se sentiu útil. Conheci os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, que eu não conhecia, eu conheci uns 30. E você conhece de diversas pautas de política pública e você aprende muito. Então, para mim, foi grandioso para mim. Foi um aprendizado assim, pessoal muito grande. Acho que eu vou usar essa palavra porque a gente vai para a última e você vai ter que voltar num próximo. A gente volta. Olha, eu tô tomando liberdade de falar você, hein? Pode falar você, claro. Eu detesto que o pessoal fale Vossa Excelência, porque tem muita gente que fala assim, Vossa Excelência. O cara tá te sacaneando, pô. Você falou um negócio aí que eu classifico. Você falou um tópico sobre o Leonardo aí, o Leonardo Pisciani, que eu classifico como princípios de honra. Certo. E eu vou emendar duas colocações para que você possa dar a sua resposta. Princípios de honra acho que norteiam, assim como o foco, a persistência. Claro. E aí, de novo, é o poder do esporte na vida de um ser humano. Sim. E princípios de honra é algo que eu tive a graça de ter um bom professor na minha vida que se chamou João Pereira, que era tudo que ele sempre falava. Bruno, sempre agradece, sempre seja grato. Sempre honre aquele que te deu a oportunidade. Sempre. Nunca desonre a quem te deu uma oportunidade. Porque muito mais do que ele se decepcionar, a vida vai se decepcionar com você. Nesse sentido, eu tive uma conversa, acho que foi o segundo podcast, o meu segundo episódio, onde, na época, um empresário, um amigo, que veio como candidato, não avançou, mas a gente falou de um tema aqui que eu acho que, assim como a religião, as pessoas têm medo de falar. A política é uma profissão e deveria ser enxergada como? Ela é uma profissão enquanto você está exercendo o seu mandato. Aí é uma profissão sim, porque você está recebendo recurso público, né? Então você tem que ser altamente profissional. Você tem que devolver para o cidadão e principalmente para o seu eleitor, seja esquerda ou direita. Você tem que entregar aquilo que você prometeu ou que as pessoas esperam de você. Então você tem que ser muito profissional. Mas eu não diria... É difícil você falar uma... Eu acho que é profissional e é uma profissão enquanto você está exercendo o mandato. Sim, é uma profissão temporária, né? E que o seu patrão é a sociedade. Você retorna ou não de 4 em 4 anos se você for aprovado... Independentemente se você comprar voto ou não, o cara vendeu o voto, votou em você, infelizmente,
É uma profissão. Porque diante de tudo que você falou Existem mais profissionais e menos profissionais, né? Sim. Existe aquele cara que não falta, existe o não profissional, aquele cara que não vai, que não participa de nada, que tem 0 discurso no ano, que não faz uma relatoria. A relatoria é quando você pega um projeto de lei de um outro deputado e você dá andamento na comissão que você participa, ou você pode ser relator em plenário. Então você dá a oportunidade daquele projeto de lei que teoricamente vai melhorar a vida da sociedade, né? Eu diria que hoje eu sou um profissional temporário da política. Fala. Não, assim... Vontade. É porque você falou que ia terminar, então eu não sei se... Você faz a última. Tá. E eu estou político, Isso. né? Eu estou deputado, né? E 2018 você era situação e agora oposição. O que você acha que vai ser diferente e qual é a sua expectativa para esse mandato novo? Defender é muito complicado, né? Então, eu era da Comissão de Educação, de Cultura, de Esporte e de Saúde. E agora eu me inscrevi para participar da Comissão de Fiscalização e Controle, que é para fiscalizar os atos do governo atual. E eu gostaria também de continuar participando da Comissão de Educação e de Saúde, que eu tive muita relatoria na saúde, você aprende muito, né? Cultura, eu fiquei 2 anos só, desisti. Porra, é surreal participar da Comissão de Cultura. E a Comissão de Esporte eu vou continuar participando, porque é a minha essência, né? É onde eu entrei na política, embora só com o esporte eu não viraria político. Tem muitos esportistas, atletas olímpicos aí que se candidatam, mas não entendem que você de fato tem que virar um político e dominar algumas políticas públicas no seu estado para você conseguir voto e se eleger, senão você não se elege. A gente tem muitos exemplos assim. Mas você ser um deputado de oposição no Brasil é muito mais fácil do que ser de situação, né? Então, os problemas são 1000. E você ser oposição ao PT é fácil demais, cara. É muito fácil. Só nos primeiros 15 dias a gente tem dificuldade de abordar apenas um escândalo. Não tem só um escândalo por dia, não. São 5, 6. Então, a dificuldade de ser oposição ao PT é realmente você ter a capacidade de escolher o maior escândalo e o escândalo mais lesivo para a sociedade brasileira naquele dia. Mas é uma cachoeira de escândalos. Então, essa cortina de fumaça, que infelizmente aconteceu no dia 8, não poderia ter coisa pior para a gente que está sendo oposição ao governo do que esse ato que aconteceu no dia 8 de janeiro. Isso foi muito infeliz, foi uma armadilha e que o maior beneficiário é o PT. O PT que está fazendo uso de tudo isso para justificar alguns atos e que vão só temporariamente protegê-lo. Em poucas semanas a gente vai ter os olhos voltados apenas para o desgoverno do PT. Então o seu eleitor pode esperar que você vai estar lá fazendo oposição. Nossa, demais. Forte. Eu espero só que eu mantenha o equilíbrio. Eu tenho que ser estratégico para que a minha vaga não seja aberta e que outro deputado não venha ocupar essa vaga e que não tenha a mesma disposição e a mesma fidelidade com que o Brasil espera de uma oposição firme ao desgoverno do PT. Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço. Por essa honra de estar participando do meu primeiro episódio do ano. O convite já está estendido para próximas oportunidades. Bom, da minha parte é isso. Tem mais muitas perguntas, mas aí vai ficar mais extenso do que já está. Muito obrigado a você que nos assistiu. Continue com a gente. Vá lá no Luiz. É uma pessoa que responde, que conversa, que fala aqui. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, enorme. Bruno. Obrigado, Caroline. Obrigada, Luiz. Valeu. Tchau, gente. Um abraço.